Uma história tocante sobre esperança. Uma humilde faxineira de 45 anos que trabalha na luxuosa mansão do empresário Eduardo Mendonça, em São Paulo. Quando a filha autista de 6 anos do milionário, Isabela, pronuncia suas primeiras palavras direcionadas justamente à funcionária, que todos ignoram, um vínculo especial se forma entre elas. Eduardo, inicialmente resistente, descobre que o carinho genuíno de esperança desperta na filha uma conexão que nem dinheiro nem terapias caras conseguiram alcançar. Uma jornada de transformação que mostra como o amor verdadeiro transcende barreiras sociais e financeiras. O som do aspirador de pó ecoava pelos corredores de mármore da mansão Mendonça, enquanto Esperança Santos, de 45 anos, movia-se com a precisão de quem conhecia cada canto daquele lugar há mais de 3 anos. Seus passos eram silenciosos sobre o piso reluzente, como se tivesse aprendido a se tornar invisível naquele mundo que não era seu. A casa imponente no Morumbi ostentava mais de 800 metros quadrados, com jardins perfeitamente aparados que ela jamais pisava, apenas observava através das janelas panorâmicas que limpava todas as manhãs. Esperança sabia que cada objeto ali custava mais do que seu salário de um ano inteiro, mas isso nunca a fez sentir inveja, apenas uma profunda consciência de que existiam 2 mundos completamente diferentes sob o mesmo teto. Eram 7h30 da manhã quando ela subiu para o 2º andar, carregando seus produtos de limpeza numa cesta de vime surrada. O corredor que levava ao quarto de Isabela sempre exigia cuidado extra. A menina de 6 anos, filha única do empresário Eduardo Mendonça, vivia em seu próprio universo, um lugar que os médicos chamavam de espectro autista, mas que Esperança via simplesmente como um mundo particular de uma criança especial. Isabela estava sentada no tapete felpudo de seu quarto, cercada por dezenas de bonecas dispostas em fileiras perfeitamente organizadas. Usava um vestido rosa claro, com sapatos verniz que nunca se sujavam, pois ela raramente saía do quarto. Seus cabelos castanhos caíam em cachos suaves sobre os ombros e ela movia as mãos pequenas num ritual que só ela compreendia, alinhando e realinhando suas bonecas numa sequência específica. "Bom dia, princesa", murmurou Esperança suavemente, como fazia todos os dias, embora soubesse que Isabela nunca respondia, nunca falava com ninguém. Os médicos mais caros de São Paulo haviam diagnosticado autismo severo quando ela tinha 3 anos, e desde então a casa se tornara um santuário silencioso onde cada som era medido para não perturbar a menina. Eduardo Mendonça, aos 42 anos, era um homem que construíra um império a partir de uma pequena empresa de tecnologia herdada do pai. Hoje, comandava uma das maiores corporações de software do país, com escritórios em 5 estados e contratos internacionais que movimentavam milhões. Mas toda sua expertise em negócios desabava quando se tratava da filha. Ele a amava profundamente. Isso Esperança podia ver nos olhos cansados dele todas as manhãs, mas o amor vinha acompanhado de uma frustração que ele carregava como um peso invisível. A mãe de Isabela havia partido quando o diagnóstico chegou. "Não consigo lidar com isso", foram suas últimas palavras antes de desaparecer da vida de ambos, deixando Eduardo sozinho com uma filha que parecia viver atrás de um vidro intransponível. Esperança começou a arrumar a cama da menina com movimentos delicados. Isabela levantou os olhos por um breve momento, um flash de reconhecimento que sempre surpreendia a faxineira. Nos últimos meses, ela havia notado que a garota prestava mais atenção em sua presença, como se sua rotina diária de limpeza fosse parte do mundo ordenado que Isabela necessitava. "Suas bonecas estão lindas hoje", comentou Esperança, apontando gentilmente para a fileira impecável. "Essa aqui de vestido azul é minha favorita." Isabela parou por um momento, seus dedos suspensos no ar. Esperança continuou seu trabalho,
cantarolando baixinho uma canção que sua mãe costumava cantar quando ela era criança. Ciranda, cirandinha. A melodia suave preencheu o quarto, misturando-se com o ruído distante do trânsito da cidade lá fora. Foi então que aconteceu. Esperança. Não, o nome saiu dos lábios de Isabela como um sussurro quebrado, sílaba por sílaba, mas claro o suficiente para parar o coração da mulher que limpava o espelho da penteadeira. Esperança deixou o pano cair no chão, seus olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. Isabela havia falado, suas primeiras palavras, e haviam sido o nome dela. Meu Deus! Esperança murmurou, suas mãos tremendo enquanto se virava lentamente para a menina. Você falou comigo, princesa. Isabela não levantou os olhos, mas repetiu, mais clara desta vez. Esperança. O som dos passos pesados de Eduardo ecoou no corredor. Ele subia as escadas apressado, como sempre fazia antes de partir para o escritório. Provavelmente para dar um beijo de despedida na filha que nunca reagia. Esperança sabia que deveria contar a ele imediatamente, mas algo a fez hesitar. Uma parte dela queria proteger aquele momento, aquela conexão mágica que havia brotado do nada. Papai está chegando, sussurrou ela para Isabela, que continuava organizando suas bonecas como se nada tivesse acontecido. Eduardo entrou no quarto com sua típica pressa matinal, o terno italiano impecável, o cabelo penteado para trás, o celular já na mão, mesmo sendo tão cedo. Ele era um homem bonito. Esperança sempre pensara isso, mas a preocupação constante havia criado rugas prematuras ao redor de seus olhos verdes. Bom dia, princesa, disse ele, abaixando-se para beijar a cabeça da filha. Isabela permitiu o carinho, mas não reagiu, como sempre. Eduardo suspirou quase imperceptivelmente. Um som que Esperança havia aprendido a reconhecer como pura frustração misturada com amor incondicional. Bom dia, Esperança, cumprimentou a faxineira sem realmente olhar para ela como fazia diariamente. Era educado, sempre, mas distante. Para ele, ela era parte da mobília, necessária, confiável, mas invisível. Bom dia, Sr. Mendonça, respondeu ela, lutando contra a vontade de gritar que sua filha havia acabado de falar, que algo extraordinário tinha acontecido naquele quarto. Eduardo deu mais um beijo em Isabela e se dirigiu à porta. Foi quando a menina levantou a cabeça e, olhando diretamente para Esperança, repetiu: Esperança. O empresário parou no batente da porta, como se tivesse levado um choque elétrico. Virou-se lentamente, seus olhos verdes fixados na filha, com uma intensidade que Esperança nunca havia visto. Ela falou? Perguntou, sua voz quase inaudível. Esperança, disse Isabela novamente, desta vez apontando com o dedinho na direção da faxineira. Eduardo deixou o celular cair no chão. O aparelho, que nunca saía de suas mãos, rolou pelo tapete como um objeto sem importância. Ele se ajoelhou ao lado da filha, suas mãos tremendo ligeiramente. Isabela, você pode falar com o papai também? Perguntou, sua voz embargada por uma emoção que ele raramente permitia mostrar. A menina voltou sua atenção para as bonecas, como se o pai não estivesse ali. Mas quando Esperança se moveu para sair do quarto discretamente, Isabela olhou para ela e repetiu: Esperança. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando o que acabara de acontecer. Suas primeiras palavras. Depois de 6 anos de silêncio total, depois de dezenas de terapeutas, psicólogos e tratamentos caríssimos, sua filha havia escolhido falar. E havia escolhido falar com a faxineira. Como isso aconteceu? Perguntou ele, finalmente olhando para a Esperança com olhos que ela jamais esqueceria. Uma mistura de gratidão, confusão e algo que parecia quase desespero. Eu não sei, senhor. Eu estava cantando baixinho e limpando como sempre faço. De repente ela disse meu nome. Eduardo passou a mão pelo rosto, tentando assimilar a realidade. Você estava cantando? Ciranda, cirandinha, minha mãe costumava cantar para mim quando eu era pequena.
Naquele momento, olhando para a filha que finalmente havia quebrado seu silêncio, mas apenas para a mulher que ele mal notava, Eduardo Mendonça sentiu algo que o dinheiro nunca havia conseguido comprar: esperança real. Mas junto com ela veio uma percepção perturbadora. Talvez tudo que ele acreditasse sobre conexão, sobre amor, sobre o que realmente importava, estivesse completamente errado. A manhã que começara, como todas as outras, havia se transformado no início de algo que mudaria para sempre a vida de todos naquela casa. E enquanto Isabela voltava calmamente para suas bonecas, sussurrando esperança uma última vez, o mundo de Eduardo Mendonça começou a desmoronar e se reconstruir simultaneamente. Eduardo cancelou todas as reuniões da manhã. Pela primeira vez em mais de 10 anos à frente da empresa, ele ligou para a secretária e disse simplesmente: "Não vou hoje, reagende tudo." Do outro lado da linha, Ana Paula, que trabalhava com ele há 8 anos, ficou em silêncio por alguns segundos antes de confirmar que cuidaria de tudo. Ele permaneceu no quarto de Isabela por quase 2 horas, sentado no chão ao lado da filha, tentando repetir o milagre que havia presenciado. "Isabela, você pode falar com o papai? Pode dizer, papai?" Suas tentativas eram gentis, mas cada minuto de silêncio da menina aprofundava a ferida que havia se aberto em seu peito. Esperança havia terminado a limpeza do andar superior, mas não conseguia se concentrar em suas tarefas habituais. Cada vez que passava pelo corredor, ouvia a voz suave de Eduardo tentando conversar com a filha e seu coração se apertava. Ela conhecia aquele desespero disfarçado de paciência. Havia visto a mesma expressão no rosto de sua irmã quando seu sobrinho demorou para andar. Por volta das 10 da manhã, Eduardo desceu as escadas com passos pesados. Encontrou Esperança organizando a biblioteca como fazia todas as quartas-feiras. Ela estava em pé numa escadinha pequena, limpando as prateleiras mais altas com cuidado meticuloso. "Esperança", chamou ele, e ela quase deixou cair o borrifador que segurava. "Sim, senhor. Preciso conversar com você." Sua voz soava diferente, menos autoritária, mais humana. "Podemos sentar na sala de estar?" Ela hesitou. Em 3 anos trabalhando naquela casa, jamais havia se sentado em qualquer móvel além da cadeira da cozinha durante suas refeições. Eu posso ouvir de pé, senhor Mendonça. Por favor, sente-se", insistiu ele, apontando para o sofá de couro bege que custara mais de 20 mil reais. O que aconteceu lá em cima mudou tudo. Esperança se sentou na beirada do sofá, as costas retas, as mãos nervosamente entrelaçadas no colo. Eduardo se acomodou na poltrona em frente, inclinando-se para a frente, as mãos apoiadas nos joelhos. "Me conte sobre você", disse ele, e a frase soou tão inusitada que ela piscou várias vezes antes de responder. "Não entendo, senhor. Você trabalha aqui há 3 anos. Vê minha filha todos os dias. E eu não sei nada sobre você além do seu nome." Ele passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado impecável. "Isabela falou com você. Pela primeira vez na vida, ela falou. E foi com você." Esperança sentiu o rosto esquentar. "Eu só faço meu trabalho, senhor. Sempre tratei a menina Isabela com carinho, mas nunca imaginei." "Como você fala com ela?" A pergunta a pegou desprevenida. "Como assim? Quando você está lá, limpando? O que você faz? O que você diz?" Esperança abaixou os olhos, temendo que sua simplicidade pudesse soar inadequada. Eu converso com ela como se fosse uma criança normal. Conto sobre as flores do jardim, sobre o tempo, sobre as bonecas dela. Canto as músicas que minha mãe cantava para mim." Ela parou, hesitante. "Sei que ela não responde, mas sempre pensei que talvez ela gostasse de ouvir uma voz carinhosa." Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Os médicos dizem que Isabela tem dificuldades severas de comunicação. Gastei fortunas em terapeutas, psicólogos especializados, métodos importados. Nada funcionou. Sua voz carregava anos de frustração.
E você, sem nenhum treinamento, sem nenhum conhecimento técnico, conseguiu o que nenhum profissional conseguiu. Senhor Mendonça, eu não consegui nada. Só tratei sua filha com amor. A palavra amor ficou suspensa no ar entre eles. Eduardo a encarou como se ela tivesse acabado de revelar um segredo profundo. Amor, repetiu ele, quase sussurrando. Você ama minha filha? Esperança sentiu lágrimas picar em seus olhos. Perdão se isso não é apropriado, senhor, mas... Sim, ela é uma criança linda, especial. Como eu poderia não amar? Sua voz tremeu ligeiramente. Eu nunca tive filhos. Meu marido morreu há 10 anos, antes de conseguirmos formar uma família. Isabela, é como se ela preenchesse um vazio que eu carregava. Eduardo se recostou na poltrona como se tivesse levado um soco. Você perdeu seu marido? Acidente de trabalho. Ele era pedreiro, caiu de um andaime. Esperança limpou discretamente uma lágrima. Desde então, trabalho como faxineira para me sustentar. Esta casa, cuidar de vocês, é mais do que um emprego para mim. Pela primeira vez, Eduardo realmente olhou para a mulher que limpava sua casa todos os dias. Viu as rugas finas ao redor dos olhos castanhos, que falavam de anos de trabalho duro e preocupações. Viu as mãos calejadas, mas sempre limpas e cuidadosas. Viu a dignidade na postura, mesmo sentada desconfortavelmente na beirada do sofá caro. Esperança, disse ele, sua voz mais suave. Quero fazer uma proposta. Ela o olhou com expectativa misturada com apreensão. Quero que você passe mais tempo com Isabela. Não como faxineira, mas como alguém que se conecta com ela. Ele se inclinou para a frente novamente. Posso contratar outra pessoa para os serviços de limpeza. Você se concentraria apenas em estar com minha filha. Esperança arregalou os olhos. Senhor, eu não tenho formação para isso. Não estudei pedagogia, não sei sobre autismo. Você tem algo que nenhum dos especialistas tem. Você a ama verdadeiramente. Eduardo se levantou e começou a andar pela sala. Quero que você continue fazendo exatamente o que fez hoje. Conversando com ela, cantando, sendo natural. E o pagamento, senhor? Vou dobrar seu salário. E você terá um quarto aqui na casa, se quiser, para estar sempre disponível. A proposta era generosa demais, quase irreal. Esperança sabia que estava sendo oferecida uma oportunidade única, mas também sentia o peso da responsabilidade. Posso pensar até amanhã? Claro. Eduardo parou de andar e a encarou diretamente. Esperança, preciso que entenda uma coisa. Isabela é tudo para mim. É a única família que me resta. Se existe uma chance, por menor que seja, de ela continuar progredindo, eu faria qualquer coisa. Naquele momento, um grito agudo veio do andar superior. Ambos correram escada acima, encontrando Isabela no corredor, caminhando de um lado para o outro, claramente agitada. Ela estava repetindo algo que parecia ser uma palavra, mas distorcida demais para entenderem. O que aconteceu, princesa? Perguntou Eduardo, tentando se aproximar, mas Isabela recuou. Esperança se ajoelhou no chão, ficando na altura da menina. Isabela? O que foi, querida? A menina parou de caminhar e olhou diretamente nos olhos de Esperança. Esperança foi emborrar. O coração de Eduardo parou. Sua filha não estava apenas falando, ela estava expressando um sentimento. Ela havia percebido a ausência de Esperança e estava procurando por ela. Eu estou aqui, princesa, disse Esperança suavemente, estendendo a mão. Para surpresa de ambos os adultos, Isabela segurou os dedos dela delicadamente. Não vou embora. Eduardo observou a cena com uma mistura de alegria e dor. Sua filha havia se conectado com alguém, mas esse alguém não era ele. Era a mulher que ele mal notava, que limpava sua casa em silêncio, que amava sua filha de uma forma que ele estava começando a perceber que talvez não soubesse como fazer. Se essa parte da história tocou você de alguma forma, me conte de qual cidade do Brasil você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença para continuar compartilhando essas histórias que nos conectam como seres humanos.
Isabela segurou a mão de Esperança e a conduziu de volta para o quarto, como se estivesse mostrando que sabia exatamente onde pertencia a pessoa mais importante de seu pequeno mundo. Eduardo o seguiu em silêncio, começando a entender que às vezes os milagres chegam vestidos de simplicidade e que o amor verdadeiro não precisa de títulos ou diplomas, apenas precisa ser genuíno. Na manhã seguinte, Esperança chegou à mansão carregando uma pequena mala de tecido azul marinho, a mesma que usava quando visitava a irmã no interior. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tocava a campainha, ainda incrédula com a decisão que havia tomado durante uma noite insone. Eduardo a recebeu pessoalmente, algo inédito em 3 anos de trabalho. Ele estava diferente. Sem gravata, a camisa social com as mangas arregaçadas, o cabelo levemente desarrumado. Parecia mais jovem, mais humano. "Decidiu aceitar?" perguntou, notando a bagagem. "Sim, senhor, mas com uma condição." Esperança respirou fundo, reunindo coragem. "Quero continuar fazendo algumas tarefas domésticas, não todas, mas algumas. É assim que me sinto útil, é parte de quem eu sou." Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que ela nunca havia visto. "Aceito. Contratei uma empresa para fazer a limpeza pesada 3 vezes por semana. Você pode cuidar das coisas mais delicadas, do que tem a ver com Isabela." Enquanto ele a ajudava com a mala, Esperança percebeu que Isabela os observava do alto da escadaria, seus olhos curiosos acompanhando cada movimento. A menina desceu os degraus devagar, aproximando-se deles com uma determinação que surpreendeu ambos os adultos. "Esperança fica aqui?" perguntou ela, as palavras saindo pausadas, mas claramente articuladas. O coração de Esperança se acelerou. Eram as primeiras palavras que Isabela dizia, além do seu nome, e ainda por cima, uma pergunta complexa, mostrando compreensão da situação. "Sim, princesa, vou ficar aqui com você", respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Isabela fez algo completamente inesperado. Abraçou Esperança pela primeira vez. Seus bracinhos finos se envolveram ao redor do pescoço da mulher, e ela murmurou bem baixinho: "Bom." Eduardo observou a cena com os olhos marejados. 6 anos tentando alcançar sua filha, 6 anos de frustrações e pequenas vitórias que logo se desfaziam. E ali estava ela, expressando afeto de forma tão natural que parecia irreal. O quarto que Eduardo preparou para a Esperança ficava no final do corredor, a poucos metros do quarto de Isabela. Era simples, mas confortável. Uma cama de solteiro com colcha florida, um guarda-roupa pequeno, uma escrivaninha junto à janela que dava vista para o jardim dos fundos. "Se precisar de alguma coisa, é só pedir", disse ele, deixando a mala sobre a cama. "Suas refeições serão servidas junto com as nossas. Quero que se sinta em casa." Esperança tocou delicadamente na colcha, ainda processando a mudança radical em sua vida. "Senhor Mendonça, posso fazer uma pergunta?" "Claro, e pode me chamar de Eduardo." Ela hesitou. Por que você confia tanto em mim? Mal me conhece." Eduardo se apoiou no batente da porta, pensativo. "Porque minha filha escolheu você. E Isabela, ela pode não falar muito, mas tem uma intuição incrível sobre as pessoas." Ele pausou. "Além disso, vi como você a trata. 3 anos observando de relance, e agora percebo que você sempre foi a única pessoa nesta casa que olhava para ela como se ela fosse perfeita exatamente do jeito que é." As palavras tocaram fundo em Esperança. "Ela é perfeita, só diferente." "Sim", concordou Eduardo, sua voz quase um sussurro. "Estou começando a entender isso." A rotina da casa mudou drasticamente nos dias seguintes. Esperança acordava às 6 da manhã, preparava o próprio café e depois subia para acordar Isabela com uma canção suave. A menina, que antes precisava ser coachada para sair da cama, começou a despertar naturalmente quando ouvia a voz familiar. "Bom dia, princesa. Que tal tomarmos café da manhã juntas hoje?"
Isabela não respondia verbalmente, mas seus olhos brilhavam de uma forma nova. Ela começou a fazer pequenos gestos, apontar para a roupa que queria vestir, acenar levemente quando concordava com algo, balançar a cabeça quando não queria alguma coisa. Eduardo observava essas interações durante o café da manhã, fascinado pela naturalidade com que Esperança interpretava os sinais da filha. Ela não forçava conversas, não fazia perguntas complexas. Simplesmente narrava o que estava acontecendo ao redor deles, como se Isabela fosse uma participante ativa da conversa. Olha que dia bonito lá fora, Isabela. As flores do jardim estão florescendo. Você gostaria de vê-las depois do café? Isabela olhou pela janela e fez um movimento sutil com a cabeça que ambos interpretaram como um sim. Foi na quinta-feira da primeira semana que aconteceu algo que mudou a dinâmica entre Eduardo e Isabela para sempre. Ele chegou em casa do trabalho mais cedo que o habitual e encontrou Esperança e sua filha no Jardim dos Fundos, sentadas na grama, observando as flores. Isabela estava falando, não frases completas, mas palavras isoladas que ela repetia enquanto apontava para diferentes flores. Rosa, bonita, amarela, cheiro. Eduardo se aproximou devagar, temendo quebrar o encanto. Esperança percebeu sua presença e sorriu, fazendo um gesto para que ele se juntasse a elas. Isabela, olha quem chegou. É o papai. A menina levantou os olhos e, para a surpresa total de Eduardo, disse: Papai, vem aqui. Ele se aproximou como se estivesse caminhando sobre gelo fino, sentando-se cuidadosamente na grama ao lado delas. Isabela o olhou por um momento longo. Depois, estendeu a mãozinha com uma margarida amassada. Para papai, disse ela, depositando a flor em sua mão. Eduardo sentiu a garganta apertar. Era o primeiro presente que recebia da filha, a primeira vez que ela o incluía voluntariamente em algo. Ele segurou a margarida como se fosse feita de cristal. Obrigado, princesa. É a flor mais linda que já ganhei. Isabela sorriu. Um sorriso pequeno, mas inequívoco. Depois voltou sua atenção para a Esperança, recostando-se nela com naturalidade. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Eduardo encontrou Esperança na cozinha, preparando chá de camomila. Posso sentar? Perguntou ele. Claro. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Esperança, preciso te agradecer. Pelo quê? Por me devolver minha filha. Por me mostrar que ela sempre esteve aqui. Eu é que não sabia como encontrá-la. Esperança mexeu o chá lentamente. Senhor Eduardo, você é um pai maravilhoso. Isabela sabe disso, mesmo quando não consegue expressar. Como pode ter tanta certeza? Porque ela fala de você. Quando estamos sozinhas, ela diz: papai trabalha, papai volta, papai triste. Ela percebe muito mais do que imaginamos. Eduardo ficou calado, processando essa revelação. Ela sabe que eu fico triste. Ela sabe que você se preocupa com ela. E isso a faz se sentir amada, mesmo que ela não saiba como retribuir do jeito que você espera. Foi naquele momento que Eduardo compreendeu algo fundamental. Ele havia passado anos tentando fazer Isabela se comunicar do seu jeito, quando deveria ter aprendido a se comunicar do jeito dela. Se você já viveu a experiência de tentar se conectar com alguém especial e descobrir que o amor tinha uma linguagem própria, me conta de qual parte do Brasil você está acompanhando essa história. Cada experiência compartilhada nos conecta ainda mais. Isabela acordou no meio da noite, algo incomum para ela. Esperança, que mantinha a porta entreaberta para ouvi-la, levantou-se imediatamente. Encontrou a menina sentada na cama, não chorando, mas claramente desconfortável. O que foi, princesa? Sonho. Ruim, disse Isabela, estendendo os braços para Esperança. Pela primeira vez, Isabela havia pedido colo para se acalmar. E pela primeira vez, havia usado duas palavras juntas para expressar um sentimento complexo. Esperança a pegou no colo e começou a cantarolar baixinho, balançando devagar. Isabela se acomodou contra seu peito e logo estava dormindo novamente.
do corredor, Eduardo observou a cena sem ser visto. Sua filha havia acordado assustada e procurado por Esperança instintivamente. Não por ele, que era o pai. Isso poderia tê-lo magoado, mas em vez disso ele sentiu uma gratidão profunda. Isabela finalmente tinha alguém em quem confiar completamente. E talvez, com tempo e paciência, ele pudesse aprender a se tornar essa pessoa também. 3 semanas haviam se passado desde que Esperança se mudara para a mansão, e a transformação na dinâmica familiar era visível a qualquer visitante. Isabela não apenas falava mais, cerca de 20 palavras diferentes já faziam parte de seu vocabulário, mas também demonstrava comportamentos sociais que os médicos haviam dito serem improvável que ela desenvolvesse. Na manhã de sexta-feira, Dr. Ricardo Almeida, o neurologista infantil que acompanhava Isabela há 2 anos, chegou para uma consulta de rotina. Eduardo havia decidido manter as visitas médicas regulares, mas agora com esperança renovada sobre o progresso da filha. Eduardo, preciso admitir que estou impressionado, disse o médico após observar Isabela brincando com Esperança na sala de estar. O desenvolvimento dela nos últimos meses é extraordinário. Isabela estava sentada no tapete, não mais enfileirando bonecas obsessivamente, mas brincando de forma mais livre. Ela pegava uma boneca, mostrava para Esperança e dizia: "Bebê linda". Depois entregava a boneca para Esperança segurar. A interação social dela melhorou drasticamente, continuou o Dr. Almeida. Contato visual, comunicação verbal, até mesmo brincadeiras simbólicas. Isso é raro em casos como o dela. Eduardo observou Esperança brincar naturalmente com Isabela sem forçar nenhuma situação. Doutor, qual a sua opinião sobre métodos não convencionais? Como assim? Esperança aqui não tem formação acadêmica em pedagogia ou terapia. Ela simplesmente ama Isabela. E os resultados falam por si. Dr. Almeida ajustou os óculos pensativo. Eduardo, a medicina muitas vezes se foca tanto em protocolos e técnicas que esquecemos do fator humano mais básico, conexão emocional genuína. Ele olhou para a Esperança, que estava cantando baixinho enquanto penteava os cabelos de uma boneca junto com Isabela. O que ela está fazendo é terapia comportamental na sua forma mais pura, baseada em amor incondicional e aceitação. Naquele momento, Isabela se levantou e caminhou até onde os adultos conversavam. Ela parou na frente do médico e disse claramente: "Doutor, bom dia." O doutor Almeida quase deixou cair a prancheta. Isabela jamais havia se dirigido diretamente a ele antes. "Bom dia, Isabela. Que prazer falar com você." Isabela sorriu timidamente e voltou correndo para junto de Esperança, que a recebeu com um abraço caloroso. Isso é incrível", murmurou o médico. "Eduardo, sugiro que documentemos todo esse processo. Pode ser um caso de estudo valioso para outras famílias." Após o médico sair, Eduardo encontrou Esperança na cozinha, preparando o almoço de Isabela, sempre com cuidado especial para respeitar as preferências sensoriais da menina por texturas específicas. "Esperança, preciso conversar com você sobre algo importante." Ela parou de cortar os legumes e o olhou com atenção. "Aconteceu alguma coisa?" "Não, nada ruim. Na verdade, o contrário." Eduardo se sentou à mesa da cozinha. Um hábito que ele havia desenvolvido nas últimas semanas, conversar com ela enquanto ela cozinhava. O Dr. Almeida sugeriu documentar o progresso de Isabela, talvez até escrever um artigo médico sobre o caso. Esperança ficou em silêncio por um momento. Isso significaria que outras pessoas saberiam sobre nós? Sim, mas pense no bem que poderia fazer. Quantas famílias estão passando pelo que passamos? Quantas crianças como Isabela poderiam se beneficiar de uma abordagem mais humana? A ideia a deixou desconfortável. "Eu não sei se estou preparada para esse tipo de atenção, Sr. Eduardo. Sou uma pessoa simples. Justamente por isso, é tão especial o que você faz." Eduardo se inclinou para a frente. "Esperança, você tem um dom.
Não aprendido, não estudado, nato. É uma crueldade esconder isso do mundo. Antes que ela pudesse responder, Isabela apareceu na cozinha correndo, algo incomum para ela, que sempre se movia com calma e deliberação. Esperança, esperança! Gritou ela, claramente agitada. O que foi, princesa? Isabela segurou a mão de Esperança e a puxou em direção à sala de estar. Vem, ver! Mas elas a seguiram, curiosas. Isabela parou na frente da televisão, onde passava um comercial de uma marca de biscoitos. Na tela, uma mãe beijava a filha pequena na testa. Mamãe, disse Isabela, apontando para a televisão. Depois se virou para a Esperança e repetiu. Mamãe! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Isabela estava chamando Esperança de mãe. Esperança ajoelhou-se na frente de Isabela, seus olhos cheios de lágrimas. Princesa, eu não sou sua mamãe. Sou a Esperança, sua amiga especial. Isabela a olhou com confusão. Esperança, mamãe. Não, querida. Esperança é meu nome. Mamãe é diferente. Isabela franziu a testa, processando a informação. Depois olhou para Eduardo. Papai, onde... Mamãe? A pergunta atravessou Eduardo como uma lâmina. Isabela estava fazendo conexões cognitivas complexas, comparando sua família com o que via na televisão e notando que faltava uma peça. Isabela, sua mamãe, não está aqui conosco. Mas você tem o papai e tem a Esperança, que cuida de você com muito amor. A menina processou essa informação por alguns segundos. Depois caminhou até Eduardo e disse algo que fez o coração dele parar. Papai, triste. Mamãe, foi embora. Eduardo se ajoelhou ao lado de Esperança, na altura da filha. Às vezes as pessoas vão embora, princesa, mas isso não significa que não amavam você. Isabela, má? A pergunta partiu o coração de ambos os adultos. Isabela estava perguntando se a partida da mãe havia sido culpa dela. Não, disse Eduardo com firmeza. Isabela é boa, Isabela é amada, Isabela é perfeita. Esperança complementou. Você é uma menina muito especial e muito amada, princesa. Algumas famílias são diferentes, mas todas são feitas de amor. Isabela olhou para os dois adultos que estavam ajoelhados na sua frente, depois estendeu os bracinhos, abraçando ambos simultaneamente. Família, disse ela simplesmente. Eduardo e Esperança se entreolharam por cima da cabeça da menina. Era a primeira vez que estavam fisicamente tão próximos, unidos no abraço de Isabela. Eduardo percebeu que Esperança cheirava a lavanda e baunilha, um perfume suave e caseiro que combinava perfeitamente com sua personalidade acolhedora. Naquela tarde, enquanto Isabela cochilava, Eduardo e Esperança conversaram longamente no jardim. Pela primeira vez, ele perguntou sobre a vida dela antes da mansão, sobre seus sonhos, seus medos. Sempre quis ser professora, confessou Esperança, observando as rosas que começavam a brotar. Mas a vida foi acontecendo. Precisei trabalhar cedo, depois casei, depois meu marido morreu. Os sonhos ficaram guardados. Você está sendo mais do que uma professora para Isabela. Está sendo a mãe que ela perdeu. Esperança balançou a cabeça. Não quero tomar o lugar de ninguém. Só quero amá-la. E se eu dissesse que isso é exatamente o que uma mãe faz? Eles ficaram em silêncio confortável, cada um perdido em pensamentos sobre como a vida pode tomar rumos inesperados. Naquela noite, Isabela teve outro pesadelo, mas dessa vez, quando Esperança chegou ao quarto, encontrou Eduardo já lá, tentando acalmar a filha. Papai... Aqui, disse Isabela, estendendo uma mão para ele e outra para Esperança. Pela primeira vez, ela queria ambos ali para se sentir segura. Era um progresso que nenhum dos dois havia ousado esperar. Onde quer que você esteja assistindo a essa história, se já passou por momentos de reconstrução familiar ou descobriu que o amor pode surgir de formas inesperadas, deixe nos comentários de qual cidade você nos acompanha. Suas experiências enriquecem cada palavra compartilhada aqui.
Enquanto Isabela voltava a dormir tranquilamente entre eles dois, Eduardo percebeu que sua família havia se transformado em algo que ele nunca planejara, mas que era exatamente o que todos eles precisavam. A cura de Isabela não vinha apenas do amor de Esperança, vinha da completude de uma família que se formara não pelos laços de sangue, mas pelos laços do coração. A transformação na vida de Isabela não passou despercebida pela sociedade paulistana que Eduardo frequentava. A notícia de que a filha do empresário estava progredindo dramaticamente chegou aos ouvidos de Márcia Noronha, sua ex-esposa, através de comentários sussurrados em eventos sociais da alta sociedade. Numa manhã cinzenta de abril, ela apareceu na mansão sem avisar. Esperança atendeu o interfone, estranhando a voz feminina desconhecida que exigia falar com Eduardo. "Quem devo anunciar?" perguntou Esperança educadamente. "Márcia Mendonça, a mãe da Isabela." As palavras gelaram o sangue de Esperança. A mulher que havia abandonado Isabela estava ali, na porta, 3 anos depois de desaparecer da vida da filha. Quando Eduardo chegou à entrada, encontrou Márcia impecável como sempre. Cabelos loiros perfeitamente escovados, roupa de grife, maquiagem impecável. Ela parecia uma versão mais fria da mulher por quem ele se apaixonara 10 anos antes. "Márcia, o que você quer aqui?" "Eduardo, soube que Isabela está melhor. Vim ver minha filha." "Sua filha?" A voz dele carregava uma frieza cortante. "Você se lembra que tem uma filha? Interessante." Márcia ignorou o sarcasmo. "Posso entrar? Ou vamos discutir isso na porta mesmo?" Relutante, Eduardo a deixou entrar. Esperança observou tudo de longe, um aperto crescendo no peito. Havia algo na postura dessa mulher que a deixava desconfortável. Uma falsidade elegante que contrastava brutalmente com a atmosfera acolhedora que elas haviam criado naquela casa. Isabela estava na sala de brinquedos quando ouviu vozes estranhas. Ela desceu as escadas devagar, curiosa, e parou no último degrau quando viu a desconhecida loira conversando com o pai. "Isabela!" exclamou Márcia com um entusiasmo forçado. "Minha filha querida!" A menina se escondeu atrás de Esperança, que havia se aproximado instintivamente para protegê-la. Isabela sussurrou. "Quem é?" "Isabela, esta é a Márcia", disse Eduardo, evitando usar a palavra mãe. "Ela veio te visitar." Isabela estudou a mulher por alguns segundos, depois apertou a mão de Esperança. "Não, quero", disse claramente. Márcia tentou disfarçar o choque, mas era evidente que não esperava ser rejeitada. "Isabela, sou eu, sua mamãe. Você não se lembra de mim?" "Esperança, minha mamãe", respondeu Isabela com simplicidade devastadora, abraçando a perna de Esperança. O rosto de Márcia se endureceu. Ela olhou para Esperança com olhos calculistas, avaliando-a da cabeça aos pés. "E você é quem exatamente?" "Esperança Santos, eu cuido da Isabela." "A babá", concluiu Márcia com desdém. "Eduardo, preciso falar com você, a sós." Eduardo hesitou, mas acabou concordando. "Esperança, pode levar Isabela para o jardim? Vamos conversar aqui mesmo." Assim que ficaram sozinhos, Márcia foi direto ao ponto. "Eduardo, vim buscar minha filha." A frase caiu como uma bomba. "Você está brincando comigo." "Estou falando sério. Isabela está melhor, pode ter uma vida normal. Quero que ela venha morar comigo." Eduardo riu, mas era um riso amargo. "Márcia, você abandonou nossa filha quando ela mais precisava de você. Desapareceu por 3 anos. E agora que ela está bem, quer levá-la?" "Cometi um erro. Não estava preparada para lidar com as dificuldades dela na época." Márcia se sentou elegantemente no sofá. "Mas agora tenho estrutura, tenho condições melhores. Me casei novamente, tenho uma casa grande em Alphaville." "Ah, se casou novamente." Eduardo cruzou os braços. "E seu novo marido sabe que você tem uma filha autista?" Márcia hesitou por uma fração de segundo. "Roberto é muito compreensivo. Ele está ansioso para conhecer Isabela." "Mentira.
Eduardo conhecia cada microexpressão dela. Ele nem sabe que Isabela existe, não é? Eduardo, não complique as coisas. Só quero o melhor para nossa filha. O melhor para ela? Márcia, você viu a reação dela há pouco. Ela não te conhece mais. Para Isabela, você é uma estranha. Isso porque você a alienou contra mim e permitiu que uma funcionária doméstica tomasse meu lugar. A acusação fez Eduardo ver vermelho. Esperança não tomou lugar nenhum. Ela preencheu um vazio que você deixou. Isabela a ama porque ela esteve aqui todos os dias, cantando para ela, brincando com ela, secando suas lágrimas. Lá fora, no jardim, Isabela perguntou para Esperança: mulher, vai embora? Esperança ajoelhou-se na grama, na altura da menina. Não sei, princesa, mas independente do que aconteça, eu sempre vou amar você. Esperança fica sempre. O coração de Esperança se partiu. Como explicar para uma criança de 6 anos que o mundo adulto às vezes não faz sentido? Vou tentar ficar sempre, querida. Dentro da casa, a discussão esquentava. Eduardo, sou a mãe biológica dela. Tenho direitos. Direitos. Eduardo se aproximou dela, sua voz perigosamente baixa. Que direitos, Márcia? Você assinou um documento renunciando à guarda quando foi embora. Lembra? Márcia empalideceu. Ela havia realmente assinado a renúncia quando decidiu partir, numa tentativa de se livrar completamente da responsabilidade. Isso pode ser revertido juridicamente. Pode tentar. Mas qualquer juiz vai querer saber por que você abandonou uma criança autista por 3 anos e agora quer levá-la de volta justamente quando ela está estável e feliz. Eu não abandonei. Eu precisei de um tempo para me preparar. Eduardo balançou a cabeça, incrédulo. 3 anos, Márcia. Isabela teve pesadelos por meses depois que você foi embora. Ela perguntava por você e eu não sabia o que responder. E agora ela chama a faxineira de mãe, retrucou Márcia com amargura. Sim, chama, porque a Esperança fez por ela o que uma mãe deveria fazer. Amor incondicional. Naquele momento, Isabela entrou correndo na sala, seguida por Esperança que tentava alcançá-la. Papai! Papai! Gritou ela, claramente agitada. Mulher! Má! Vai embora! Eduardo a pegou no colo imediatamente. Calma, princesa! Ninguém vai machucar você. Isabela olhou diretamente para Márcia. Você... Não, minha mamãe. As palavras foram ditas com uma clareza e determinação que surpreendeu todos os presentes. Isabela continuou. Esperança, minha mamãe, você... Desconhecida. Márcia ficou lívida. Isabela, eu sou sua mãe verdadeira. Eu te carreguei na barriga, te trouxe ao mundo. Isabela se virou para Esperança. Verdade? Esperança respirou fundo. Era um momento delicado que exigia honestidade sem crueldade. Isabela, essa senhora te trouxe ao mundo, sim. Mas mamães verdadeiras ficam, cuidam, amam todos os dias. Eu sou sua Esperança, sua amiga especial que te ama muito. Esperança, melhor que... Mamãe, declarou Isabela com uma inocência devastadora. Márcia se levantou abruptamente. Eduardo, vou procurar meus advogados. Isso não vai ficar assim. Faça isso, respondeu ele, ainda segurando Isabela no colo. E quando fizer, lembre-se de que qualquer processo judicial vai expor publicamente que você abandonou uma filha especial. Vai expor que ela está progredindo magnificamente longe de você. Pense se realmente quer essa exposição. Márcia saiu batendo a porta, mas todos sabiam que ela voltaria. Pessoas como ela não desistem facilmente, especialmente quando se sentem humilhadas. Isabela desceu do colo do pai e abraçou Esperança. Não vai embora? Nunca vou deixar você, princesa. Prometo. Naquela noite, depois de Isabela adormecer, Eduardo encontrou Esperança na cozinha, preparando chá com as mãos trêmulas. Ela vai mesmo tentar levar Isabela, não vai? Perguntou Esperança. Provavelmente. Márcia sempre foi orgulhosa demais para aceitar derrota. Eduardo, talvez seja melhor eu ir embora antes que isso se torne um problema maior. Nem pense nisso, ele a interrompeu.
Esperança, você é a melhor coisa que aconteceu com Isabela, com nossa família. Era a primeira vez que ele usava a palavra família, se referindo aos três juntos. Esperança olhou nos olhos dele e viu ali uma determinação que a tranquilizou. Se você conhece histórias de famílias que se uniram contra as adversidades ou viveu situações em que precisou lutar pelo que realmente importa, compartilhe conosco de qual parte do mundo você nos acompanha. Sua força nos inspira a continuar. Vamos lutar por nossa família, disse Eduardo, pegando a mão de Esperança. Juntos. Era a primeira vez que eles se tocavam intencionalmente, e ambos sentiram uma corrente elétrica que ia muito além da cumplicidade criada pelo cuidado com Isabela. Eles estavam se tornando uma família de verdade e não iam permitir que nada os separasse. 2 semanas após a visita de Márcia, os advogados dela enviaram uma notificação judicial a Eduardo. Ela estava realmente tentando reverter a renúncia de guarda e requerer a custódia de Isabela. O documento chegou numa terça-feira chuvosa e Eduardo o leu em silêncio na sala de estar enquanto observava Isabela e Esperança brincando no tapete. "O que diz?" perguntou Esperança, notando a tensão no rosto dele. "Ela está alegando que renunciou à guarda sob pressão emocional e que agora tem condições de criar Isabela adequadamente." Eduardo dobrou o papel com cuidado. "Também está questionando sua presença aqui, dizendo que Isabela foi alienada contra a mãe biológica." Isabela levantou os olhos das bonecas que organizava cuidadosamente. "Papai, preocupado?" A capacidade dela de perceber emoções havia se desenvolvido drasticamente. Eduardo se ajoelhou ao lado da filha, forçando um sorriso. "Um pouquinho, princesa. Mas tudo vai ficar bem." "Mulher má, volta?" A pergunta simples revelava que Isabela também estava preocupada. Eduardo trocou um olhar com Esperança antes de responder. "Talvez, Isabela. Mas você sabe que eu e a Esperança não vamos deixar nada de ruim acontecer com você." Isabela se levantou e abraçou as pernas de ambos simultaneamente. "Família fica junta." Dr. Ricardo Almeida chegou na quinta-feira para uma consulta de emergência que Eduardo havia solicitado. Ele precisava de documentação médica oficial sobre o progresso de Isabela para usar no processo judicial. "Doutor Almeida, preciso que o senhor avalie oficialmente o desenvolvimento de Isabela e o impacto que mudanças bruscas poderiam ter sobre ela." O médico passou 2 horas observando Isabela interagir com Esperança e com Eduardo. Ele anotou cuidadosamente cada palavra que ela falava, cada gesto social que demonstrava, cada sinal de ansiedade quando pessoas estranhas se aproximavam. "Isabela, você pode me contar sobre sua família?" perguntou o médico. "Família, papai, Esperança, eu", respondeu ela, apontando para cada pessoa. "Casa, segura, bonita. E quando pessoas que você não conhece vêm aqui?" Isabela franziu a testa. "Medo, não gosto, quero esperança." O Dr. Almeida fez suas anotações finais e chamou Eduardo para uma conversa particular. "Eduardo, qualquer mudança drástica na rotina de Isabela agora seria catastrófica para seu desenvolvimento. Ela tem autismo e crianças autistas precisam de estabilidade absoluta para progredir. Separar Isabela de Esperança neste momento seria como arrancar uma planta pela raiz. O senhor pode documentar isso oficialmente? Já estou preparando um relatório detalhado." Isabela não apenas melhorou, ela floresceu sob os cuidados atuais. Qualquer tribunal responsável deveria considerar prioritariamente o bem-estar da criança. Naquela mesma noite, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era Roberto, o novo marido de Márcia. "Eduardo, sou Roberto Silva, marido da Márcia. Podemos conversar?" Eduardo hesitou, mas aceitou. Roberto chegou 1 hora depois, um homem de aparência próspera, mas com expressão desconfortável. "Eduardo, vim aqui porque preciso ser honesto com você. Márcia não me contou sobre Isabela até semana passada. Disse que você não deixava ela ver a filha."
Eduardo serviu um café e se sentou em frente ao homem. E o que ela disse sobre a condição de Isabela? Disse que a menina era um pouco atrasada, mas que estava melhorando. Não mencionou o autismo. Roberto mexeu o café nervosamente. Hoje vi fotos da Isabela no celular da Márcia. Pesquisei sobre autismo. Márcia mentiu sobre muita coisa. Por que está me contando isso? Roberto suspirou profundamente. Porque tenho 2 filhos do meu primeiro casamento. Sei como é amar uma criança de verdade. E pelo que pesquisei, pelo que entendi, Márcia não ama sua filha. Ela quer usá-la para alguma coisa. Eduardo sentiu uma pontada de esperança. Usar como? Não sei ao certo, mas ela andou falando sobre processos, sobre pensão alimentícia, sobre direitos financeiros. Eduardo, acho que ela quer Isabela para te chantagear. A revelação não surpreendeu Eduardo completamente, mas confirmou suas suspeitas. Márcia sempre foi movida por interesses próprios. Roberto, você testemunharia sobre isso? Se for preciso para proteger uma criança inocente, sim. Na sexta-feira, chegou o dia da audiência preliminar. Eduardo contratou doutora Helena Carvalho, uma das melhores advogadas de família de São Paulo. Esperança estava tão nervosa que mal conseguia comer. E se eles levarem Isabela? Perguntou ela pela 10ª vez naquela manhã. Não vão levar, respondeu Eduardo com mais confiança do que realmente sentia. Isabela tem voz neste processo também. Na audiência, Márcia chegou impecável, acompanhada de um advogado caro. Ela performou o papel de mãe arrependida com maestria, alegando que havia passado os últimos anos se tratando psicologicamente para estar preparada para receber a filha. Meritíssima, minha cliente reconhece que cometeu um erro ao se afastar da filha, mas agora tem estrutura emocional e financeira para oferecer o melhor para Isabela, argumentou o advogado dela. Doutora Helena contra-atacou, apresentando o relatório médico detalhado. Vossa Excelência, Isabela Mendonça tem autismo e apenas recentemente começou a demonstrar progressos significativos. Qualquer mudança em sua rotina representa um risco real ao seu desenvolvimento. O momento decisivo veio quando a juíza, doutora Fernanda Santos, decidiu ouvir Isabela pessoalmente. A menina entrou na sala acompanhada de Esperança, como havia sido acordado para reduzir sua ansiedade. Isabela, você sabe por que está aqui? Perguntou a juíza gentilmente. Sim, mulher, quer levar eu embora. E como você se sente sobre isso? Isabela olhou para Márcia, depois para Eduardo e finalmente para Esperança. Não, quero ir, casa, boa, família, boa. Isabela, você se lembra da Márcia? Perguntou a juíza, apontando discretamente para a ex-esposa de Eduardo. Isabela estudou Márcia por um longo momento. Não, lembro dela como mamãe, Esperança, minha mamãe verdadeira. Márcia se levantou abruptamente. Ela está sendo influenciada. Essa mulher a ensinou a falar essas coisas. E Isabela se assustou com o tom alto da voz e se escondeu atrás de Esperança. Mulher brava, medo. A juíza bateu o martelo. Silêncio. Senhora Noronha, sente-se. Depois de ouvir todos os depoimentos, incluindo o testemunho devastador de Roberto sobre as verdadeiras intenções de Márcia, a juíza tomou sua decisão. Considerando o bem-estar superior da menor Isabela Mendonça, considerando seu progresso excepcional sob os cuidados atuais e considerando sua própria vontade expressa claramente nesta audiência, indefiro o pedido de reversão da guarda. Isabela permanecerá sob custódia do pai, Eduardo Mendonça. Márcia saiu do tribunal furiosa, mas derrotada. Seu advogado a aconselhou a não apelar, já que as chances de sucesso eram mínimas. Do lado de fora do tribunal, Isabela segurou a mão de Eduardo e de Esperança. Vamos, casa? Vamos para casa, princesa, respondeu Eduardo, sua voz embargada de emoção. No caminho de volta, Isabela fez uma pergunta que mudou tudo. Esperança quer ser minha mamãe para sempre. Esperança olhou para Eduardo através do retrovisor.
Ele parou o carro numa praça tranquila e se virou para elas. Isabela, se a Esperança aceitar, você gostaria que ela se tornasse oficialmente sua mãe? Isabela bateu palmas. Sim, sim, família, completa. Eduardo olhou nos olhos de Esperança. Esperança Santos, você aceita se casar comigo? Não por conveniência, não por Isabela, mas por quê? Porque eu me apaixonei por você. Pela mulher incrível que você é, pela mãe maravilhosa que se tornou, pela pessoa que trouxe luz para nossas vidas. As lágrimas correram pelo rosto de Esperança. Eduardo, eu também me apaixonei por você, pelos dois, por esta família. Casamento, gritou Isabela aplaudindo. Festa, vestido, bonito. 6 meses depois, numa cerimônia íntima no jardim da mansão, agora verdadeiramente um lar, Eduardo e Esperança se casaram. Isabela foi a daminha, carregando as alianças numa almofadinha rosa que ela havia ajudado a escolher. Durante os votos, Isabela surpreendeu a todos, se levantando espontaneamente e declarando: Papai, Mamãe Esperança, Isabela, família, feliz para sempre. Não havia um olho seco entre os convidados. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você acredita que o amor verdadeiro não conhece barreiras e que as famílias mais bonitas são aquelas construídas com o coração, me conte de qual cantinho do Brasil ou do mundo você acompanhou essa jornada conosco. Cada palavra, cada emoção compartilhada aqui se torna parte da nossa grande família de ouvintes. Anos depois, Isabela se desenvolveu muito além do que qualquer médico havia previsto. Ela frequentava uma escola inclusiva, tinha amigos, falava fluentemente e demonstrava uma inteligência emocional excepcional. Mas o mais importante, ela sabia que era profundamente amada. Eduardo expandiu sua empresa para incluir um projeto social voltado para famílias com crianças autistas, oferecendo suporte e orientação baseados na experiência que viveram. Esperança se tornou coordenadora do projeto, finalmente realizando seu sonho de ser educadora. E Isabela cresceu sabendo que o amor verdadeiro não precisa de sangue para existir, que as famílias mais bonitas são aquelas que se escolhem mutuamente todos os dias e que às vezes os milagres chegam disfarçados de pessoas simples com corações extraordinários. A menina que um dia pronunciou suas primeiras palavras para uma faxineira invisível se tornou a prova viva de que o amor, quando genuíno, pode transformar qualquer vida. E que, às vezes, as maiores riquezas do mundo não custam nada, além de um coração aberto e disposto a amar. 2 anos haviam se passado, desde o casamento de Eduardo e Esperança, e a transformação em suas vidas continuava surpreendendo a todos que os conheciam. Isabela, agora com 8 anos, havia se tornado uma menina comunicativa, carinhosa e surpreendentemente perceptiva sobre o mundo ao seu redor. Numa manhã ensolarada de setembro, Eduardo encontrou Esperança na cozinha, preparando o café da manhã com uma expressão pensativa que ele havia aprendido a reconhecer. Ela estava mexendo o açúcar no café há mais tempo que o necessário, perdida em seus próprios pensamentos. Bom dia, meu amor, disse ele, beijando sua testa suavemente. Tudo bem? Esperança sorriu, mas Eduardo percebeu uma mistura de nervosismo e excitação em seus olhos. Eduardo, preciso te contar uma coisa importante. Antes que ela pudesse continuar, Isabela desceu as escadas correndo, uma habilidade que havia desenvolvido recentemente e que usava com entusiasmo. Bom dia, papai. Bom dia, mamãe Esperança. A menina havia crescido visivelmente nos últimos meses. Seus cabelos castanhos agora chegavam aos ombros, sempre bem penteados por Esperança, e seus olhos brilhavam com uma vivacidade que contrastava completamente com a criança silenciosa de anos atrás. Princesa, que tal tomarmos café da manhã juntos hoje? Sua mamãe tem uma novidade para nos contar, disse Eduardo, piscando para a Esperança. Isabela bateu palmas, animada.
Novidade boa? Muito boa, respondeu Esperança, respirando fundo para reunir coragem. Durante o café da manhã, enquanto Isabela comia suas panquacinhas preferidas, uma receita que Esperança havia aperfeiçoado especialmente para ela, Esperança finalmente compartilhou sua notícia. Eduardo e Isabela, vocês dois transformaram minha vida de uma forma que eu nunca imaginei possível. E agora, ela pausou, suas mãos tremendo ligeiramente. Agora nossa família vai crescer um pouquinho mais. Eduardo quase engasgou com o café. Esperança, você está dizendo que estou grávida, ela confirmou, suas lágrimas de felicidade já começando a correr. De 2 meses. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Isabela, que largou o garfo e gritou: Bebê, vou ter um irmãozinho! Eduardo se levantou da cadeira tão rapidamente que quase a derrubou. Contornou a mesa e abraçou Esperança como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Meu Deus, Esperança, é real? É real. Ela sussurrou contra seu peito. Fiz o exame ontem. Queria ter certeza antes de contar. Isabela se levantou na cadeira, tentando participar do abraço. Papai, mamãe, eu também quero abraçar. Os 3 se envolveram num abraço coletivo e Eduardo sentiu que seu coração poderia explodir de tanta felicidade. A família que havia se formado de maneira tão inesperada agora cresceria naturalmente. Isabela vai ser uma irmã mais velha incrível, disse Eduardo, beijando a cabeça da filha. Vou ensinar tudo para o bebê, declarou Isabela com seriedade. Como falar, como brincar, como fazer a mamãe sorrir. Nas semanas seguintes, a gravidez de Esperança trouxe uma nova dinâmica para a família. Isabela se tornou extremamente protetora, sempre perguntando se o bebê estava bem, se a mamãe precisava de alguma coisa, se podia conversar com o irmãozinho que crescia na barriga. Bebê, sou sua irmã Isabela, ela dizia toda noite, encostando a bochecha na barriga de Esperança. Vou cuidar de você sempre. Eduardo observava essas cenas com admiração. A menina que anos atrás mal conseguia interagir com o mundo, agora demonstrava uma capacidade de amor e cuidado que impressionava a todos. O doutor Ricardo Almeida, que continuava acompanhando Isabela regularmente, ficou emocionado ao presenciar uma dessas interações durante uma consulta. Eduardo, Esperança, vocês têm noção do milagre que estão presenciando? Perguntou ele depois que Isabela saiu para brincar no jardim. Uma criança autista desenvolvendo instintos maternais e protetivos tão fortes. Isso desafia muitas das teorias convencionais. Isabela sempre foi especial, disse Esperança, acariciando a barriga que começava a arredondar. Ela só precisava de amor e estabilidade para florescer. Vocês estão criando um caso de estudo que mudará a forma como tratamos crianças autistas no Brasil, continuou o médico. A capacidade dela de amar, de se conectar, de demonstrar empatia, é extraordinária. Eduardo segurou a mão de Esperança. Doutor, queremos que Isabela continue sendo apenas nossa filha, não um estudo. Mas se nossa experiência pode ajudar outras famílias... Exato. Estou documentando tudo com o consentimento de vocês. Quantas famílias poderiam se beneficiar, sabendo que o amor incondicional pode superar qualquer prognóstico médico? Naquela noite, Eduardo encontrou Esperança no quarto de Isabela, observando a menina dormir. Era algo que ela fazia frequentemente, como se ainda não acreditasse completamente na transformação que havia acontecido. No que está pensando? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Estou pensando em como a vida é misteriosa, ela respondeu, recostando-se nele. Há 3 anos eu era apenas uma faxineira invisível. Hoje, sou mãe de Isabela, esposa do homem que amo e estou esperando nosso filho. Você nunca foi invisível para mim, mentiu Eduardo gentilmente, fazendo-a rir. Eduardo Mendonça, você mal sabia meu nome completo até Isabela falar comigo. Está bem, ele admitiu rindo também. Mas o importante é que agora sei. E sei que você é a mulher mais incrível que já conheci. Isabela se mexeu na cama, murmurando algo em sonhos.
Eles se aproximaram para ouvir melhor e escutaram. Família, bebê, amor, sempre juntos. Até dormindo, ela expressava a felicidade que sentia por pertencer a uma família completa e amorosa. Conforme os meses passaram, Isabela se preparou para a chegada do irmão com dedicação impressionante. Ela ajudou Esperança a organizar o quarto do bebê, escolheu algumas roupinhas e até fez desenhos para decorar as paredes. "Mamãe, o bebê vai gostar de música?" perguntou ela um dia, enquanto ajudava a Esperança a dobrar roupinhas minúsculas. "Tenho certeza que sim, princesa. Por que pergunta?" "Porque quero cantar as músicas que você cantava para mim quando eu era pequenininha. As mesmas que me fizeram falar pela primeira vez." Esperança parou o que estava fazendo e olhou para Isabela com admiração. A menina não apenas se lembrava do momento em que pronunciara suas primeiras palavras, mas compreendia a importância daquele momento para toda a família. "Isabela, você se lembra de quando começou a falar?" "Claro, você estava limpando meu quarto e cantando Ciranda, Cirandinha. Eu me senti segura e quis falar com você." Isabela pausou pensativa. Papai ficou muito feliz, mas também um pouquinho triste. A percepção emocional de Isabela continuava surpreendendo a todos. "Por que acha que papai ficou triste?" "Porque ele queria que eu falasse com ele primeiro, mas eu expliquei que falei com você porque você me fez sentir que podia falar. Papai entendeu." Quando o bebê nasceu, um menino lindo que eles nomearam Gabriel, Isabela se tornou a irmã mais devotada que se poderia imaginar. Ela cantava para ele, ajudava durante os banhos e sempre pedia para ajudar com as mamadeiras. "Gabi, você é muito sortudo," ela dizia para o irmãozinho. "Tem o melhor papai e a melhor mamãe do mundo, e eu vou ensinar tudo para você." Um dia, quando Gabriel tinha 3 meses, Isabela fez uma pergunta que deixou Eduardo e Esperança sem palavras. "Papai, mamãe, vocês acham que eu sempre fui assim?" "Como assim, princesa?" perguntou Eduardo. "Falando, brincando, sendo irmã, ou eu era diferente antes?" Eduardo e Esperança se entreolharam. Era uma pergunta profunda para uma criança de 8 anos, mas Isabela merecia uma resposta honesta. "Isabela, você sempre foi perfeita", disse Esperança cuidadosamente. "Mas é verdade que você falava menos quando era menor. E isso está tudo bem. Cada pessoa tem seu próprio tempo para mostrar ao mundo quem realmente é." Isabela processou essa informação por alguns momentos. "Então eu sempre soube falar e amar. Só precisava de vocês para me sentir segura para mostrar?" "Exatamente", confirmou Eduardo, impressionado com a maturidade da filha. "Que bom", disse Isabela simplesmente, "porque agora posso ajudar outras crianças que ainda estão esperando se sentirem seguras." Naquele momento, Eduardo e Esperança perceberam que Isabela não apenas havia se curado, ela havia se tornado uma fonte de cura para outros. Sua jornada, que começou com primeiras palavras sussurradas para uma faxineira humilde, havia se transformado numa lição de vida sobre o poder transformador do amor incondicional. Anos depois, quando contavam essa história para Gabriel, Isabela sempre terminava dizendo: "E assim, meu irmãozinho, nossa família se formou não porque nascemos juntos, mas porque escolhemos nos amar todos os dias. E esse é o tipo de amor mais forte que existe." A casa, que um dia ecoava com silêncios pesados, agora ressoava com risos, conversas, canções de ninar e a felicidade de uma família que descobriu que os maiores milagres acontecem quando abrimos nossos corações para amar sem condições.